Olá, queridos amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos, mais uma vez aqui com vocês e contando com a presença amiga do nosso companheiro Nilo Nogueira, para que nós possamos conversar sobre mais um tema interessante da doutrina dos espíritos e num texto, especificamente um texto de Allan Kardec, constante da Revista Espírita de junho de 1869, que tem o título O Caminho da Vida. Nós vamos ver esse título juntos, eu e Nilo, e os senhores e senhoras de casa, e o nosso companheiro Nilo para os cumprimentos aos companheiros todos. Nilo, tudo bem com você? Saúde, paz, tudo bem? Tranquilo? Graças a Deus, Arlindo. Tudo bem, boa noite a todos que nos assistem, e boa noite também, Arlindo, a você. Né? Estamos aí para mais um programa, vamos estudar, pensar, conversar a respeito de mais um tema importante na doutrina. É isso. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, vamos ao tema, que é, como já dissemos, O Caminho da Vida, da Revista Espírita de junho de 1869. E esse tema trata, claro, da reencarnação, da encarnação dos espíritos, do que importa isso, quais as coisas que estão implicadas nessa relação tão interessante de nós, espíritos, que de período em período estamos aqui ou ali, reencarnados, tratando de crescer, né, de progredir, de aprender, de construir. Então, Kardec inicia lá assim: a questão da pluralidade das existências há, desde longo tempo, preocupado os filósofos, e mais de um reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Sem esse princípio, eles se encontraram detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída, donde somente puderam escapar com o auxílio da pluralidade das existências. E aí a gente vê que já nesse primeiro momento, Kardec vai chamar-nos a atenção, marcar ponto nesse início, falando dessa importância, né, que é essa questão da pluralidade das existências, que sempre mobilizou, né, os pensamentos, provocou discussões, dissensões, não, pode ser, não é, acho que não acho. E aí ele vai dizendo para a gente que preocupou filósofos, mas que muitos deles, ou mais de um deles, reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas psicológicos. E se a gente olhar ainda hoje, a gente vai ver que isso é verdade, né? A gente vai, quer dizer, o que é legal da doutrina espírita é que a gente vai constatando essa verdade a cada passo da caminhada, olhando para os comportamentos humanos, olhando para as nossas ações, para os nossos acertos, para os nossos equívocos, para as atitudes que nós vínhamos tomando. A gente só vai, às vezes, encontrar, na realidade, lógica, quando a gente vai acessar essa lógica da pluralidade das existências, que atesta, que de alguma maneira nos leva a pensar como é que esse cara nasce com essas coisas todas, com tanto saber, com tanta sabedoria, com tanta inteligência, e outros com tanta dificuldade, com tantas que não fazem sentido se você olhar só para uma existência. Você não consegue nem compreender um Deus de bondade, de justiça, de amor e de caridade se a gente olhar para uma vida só. Mas fala, Nilo, o que você acha aí? Eu acho assim interessantíssimo, né? E como é importante isso. Kardec não começa, né, o discurso dele, na obra dele de um modo geral, e aqui nesse texto, ele não começa do ponto de vista da reencarnação como sendo algo óbvio e vamos falar sobre isso. Não, ele traz a questão de ser possível, né, a pluralidade das existências ou não. E ele vem conversar exatamente sobre isso, para explicar, né, como a doutrina espírita virá explicando, trazendo elucidação e dando fundamentação a esse raciocínio da pluralidade das existências.
porque esse tema ele já existia antes da doutrina espírita, né? Em vários lugares do mundo, em várias culturas, fala-se de pluralidade de existências, com diferenças, né? Com abordagens diferentes, com propostas diferentes, como na Índia, né? Se considera-se a reencarnação, mas admite-se a possibilidade do homem reencarnar como um animal, numa outra vida, né? O que, na doutrina espírita, essa possibilidade não existe. Mas é interessante Kardec trazer esse debate. Ele vai justamente, através do seu texto, fundamentar, né, a lógica da reencarnação segundo a visão da doutrina espírita. Vai dando fundamentação e mostrando como isso traz realmente explicação para muitos temas. E sem esse conceito, conforme a doutrina espírita coloca, né, muitas questões da psicologia, da filosofia, enfim, que são pensamentos que já existem há algum tempo, como isso realmente fica sem solução, né? Isso é bem importante e interessante a gente perceber aqui. E como você usou um termo ainda agora, aí, o raciocínio, porque ele não faz nenhuma afirmativa a priori, né? Ele vai conduzindo a uma linha de raciocínio para a nossa compreensão. E constatação ou não, você pode até negar, não tem nada aqui, tem que ser assim, não, é levado ao fato, né? Sim, e uma das dos pontos positivos e uma das forças da doutrina espírita é essa isenção de Kardec, né? Porque ele não é bairrista, né? Ele traz realmente o debate, ele abre ele analisa aqueles que são contra, os argumentos contrários, ele vai analisar, vai pensar sobre aquilo e vai trazer respostas, e com isso a doutrina espírita só tem a ganhar, né? Porque ela vai ficando cada vez mais fundamentada, demonstrada, e é por aí, você vê, grande trabalho dele. Como ele mesmo diz, não é por espírito de sistema. Né? Exatamente. Então, sigamos lá. A maior objeção que podemos fazer a essa teoria é a da ausência de lembranças das existências anteriores. Com efeito, uma sucessão de existências inconscientes umas das outras, deixar um corpo para tomar outro sem a memória do passado equivaleria ao nada, visto que seria o nada quanto aos pensamentos. Seria uma multiplicidade de novos pontos de partida, sem ligações entre si. Seria a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente. A mais doce e consoladora esperança do futuro. Seria, afinal, a negação de toda a responsabilidade moral. E aí eu acho que a gente pode até parar aqui, porque eu gosto dessa marca, né? Seria a negação de toda a responsabilidade moral. Então, você vê que ele traz a lógica que todo mundo pensa, todo mundo tem as pontuações. Ele vai colocando aqui, ele vai nomeando, enumerando e vai concordando com isso. Eu concordo plenamente, está claro, é exatamente assim. Mas isso tudo seria a negação de toda a responsabilidade moral, fato. E ele vai seguir um pouco mais para a gente fechar só o parágrafo. Semelhante doutrina seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça divina quanto a de uma única existência com a perspectiva de uma eternidade de penas por algumas faltas temporárias. Compreende-se, então, que os que formam semelhante ideia da reencarnação arrepilam. Mas não é assim que o Espiritismo não lá apresenta. Então, é bom, essa coisa bonita que você já abordou antes até, é essa coisa da linha de raciocínio. Kardec estabelece um raciocínio, uma proposição para a gente ir pensando juntos. De tudo que está dito, você já apontou o panorama mundial, digamos assim, do avanço da humanidade. Na Índia, os budistas, cada um tem a sua história com essa proposição da pluralidade das existências. Mas, quando a doutrina espírita se apresenta, ela vai, então, trazendo um fio condutor de lógica, de raciocínio, de bom senso, que até porque pensar num homem que depois virou uma formiga seria uma coisa chocante, né? Seria uma crítica a quem quer que seja, mas é só para a gente ver como é que a própria razão
seria dolorosa se pensar que amanhã vai ser um jacaré. É terrível. Não, mas é interessante a gente imaginar também que já é um avanço de uma sociedade imaginar a possibilidade da reencarnação, Sim, sim. em comparação a ideia de uma única vida, que ao final dela seu destino vai ser traçado para a eternidade. Você vai para o céu ou vai para o inferno e não tem jeito, dali você não vai sair nunca mais. Então, você pensar na reencarnação como um caminho de construção, de crescimento, realmente, apesar dos enganos que essas teorias, algumas, apresentam, né? Mas você já pensar na possibilidade de reencarnação, de pluralidade de existências, já me parece já um avanço em comparação às outras, né? Agora, realmente é interessante, Kardec não tem medo das argumentações, né? Ele não tem medo dos levantamentos que se fazem contra, né, a doutrina espírita, porque ele vai trazer racionalmente, dentro de toda uma argumentação lógica da doutrina, ele vai inserindo o raciocínio e vai mostrando, fundamentando a possibilidade dessa proposta que a doutrina espírita traz. E dali não tem como você negar a clareza e a lógica que existe ali, né? Como aquilo faz sentido realmente para a vida. Uma vida ganha um sentido muito maior, né? E essa ideia da responsabilidade é muito, muito, muito legal, né? O ser vai nessa proposição sendo responsável. Isso. Porque é aquele negócio, é complexo. Mudar essa maneira de pensar é complexo porque esse raciocínio, a proposta da pluralidade das existências, é um tema complexo. Ela tem muitas repercussões, né? Então, assim como fala que afeta a psicologia e tal, por quê? Porque a ciência, ela é materialista. Então, o modelo de ser humano para a ciência é um ser biológico do reino animal, né, que por algum motivo conseguiu se desenvolver intelectualmente, apresenta as capacidades que a gente apresenta hoje, por uma questão de evolução da natureza, né? E ao morrer, acabou o ser, acabou tudo. É acertadamente finito, conquanto essa finitude só se relaciona ao corpo físico. Ao corpo físico, ele só olha o corpo, aquilo que é palpável, né? Materialmente, que é o corpo físico. Mas já existem ramos da ciência, principalmente a medicina, né? E atualmente da psicologia também, mas mais da medicina, que já se considera a existência de uma consciência de algo, uma parte nossa qualquer, extracorporal, né? Que existe fora do corpo, que existe além das fronteiras materiais do corpo, que é a consciência. Então, isso aí já existem até questões aí, artigos que já foram publicados e tal, e a medicina já começa a contemplar essa possibilidade. Vamos ver quando é que isso vai se clarear ainda mais, né? Mas os passos já estão sendo dados, isso é ótimo, né? Sim, sim. Vamos seguir a conquista, né? É a conquista natural do intelecto humano, né? Do encarnado. Como o Kardec costuma dizer, a força das coisas vai movimentando isso. A existência espiritual da alma, diz ele, é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. As existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima de existência normal, absolutamente como se, numa viagem de muitos anos, de tempos a tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Eu gosto demais disso. A clareza e, me parece, a beleza disso, né? Porque a tradução que Kardec faz é muito linda. Se pensar isso, que a vida é essa extensão maravilhosa no plano do espírito, interrompida, em alguns momentos, pela reencarnação, ou pela encarnação no mundo físico, para aquilo que seja necessário. Então, assim, muda totalmente a vertente, muda a lógica de pensar, né? A maneira de entender a vida, muda a maneira de entender a vida, né? Por isso que é bem complexo, é uma coisa grande. Entender a doutrina espírita é você se libertar de uma porção de grilhões de conceitos e sofismas e
e, vamos dizer assim, dogmas, né? É você começar realmente a se libertar e começar a ter a sua consciência do que você realmente é, o que significa a vida, o que você está fazendo aqui, né? O que lhe cabe, quais as suas possibilidades. Então, muda a maneira de entender a vida, o nosso papel na vida, né? Isso é legal pra caramba. Sigamos lá. Embora pareça que durante as existências corporais há solução de continuidade, ou seja, ruptura, por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual que não sofre interrupção. Porque, e aí é bom lembrar, nós somos espíritos integralmente. Em todos os momentos da nossa vida, nós continuamos sendo espíritos. Eu posso deixar de ser Arlindo na próxima reencarnação, mas nunca deixarei de ser o espírito que eu sou. Isso aqui é bonito demais para que a gente compreenda esse processo, né? Isso é rico demais. Eu não sei, gente, eu sou muito apaixonado por isso, porque isso nos dá uma serenidade tão grande, nos nutre, fortalece, a serenidade no sentido que nos fortalece tanto, dá um aconchego para a alma, que é uma coisa que me parece assim muito enriquecedora para cada um de nós. E sempre há um depois, sempre haverá um depois, sempre haverá novas oportunidades, sempre haverá um recomeço, sempre haverá uma chance da gente poder mudar o rumo e conquistar coisas importantes. Sempre, a qualquer momento da caminhada, não importa onde, quando, sempre há a chance. E aí está a beleza da doutrina de nos libertar, né? Nunca é tarde. Por mais que tudo pareça ruim, sempre é o momento para renovação, sempre é o momento para mudança de decisão, uma tomada de decisão diferente, né? O momento é sempre oportuno, a porta sempre está aberta. Isso é que é o interessante, né? Isso é que é importante. E, Lilo, você sabe que você agora falando, eu estou até lembrando que a gente, essa proposição atesta que eu serei sempre eu, embora eu não seja o que sou agora. Amanhã eu já não serei como sou agora, porque não é síndrome de Gabriela, cravo e canela. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, eu serei sempre eu como espírito. Mas lá na frente jamais serei o Arlindo que sou hoje. Isso é que é interessante, é rico demais isso, né? Eu acho a comparação, né, a metáfora que se faz, né, da vida espiritual com a vida a trajetória de vida do corpo do encarnado, do ser humano, né, do ser encarnado, do espírito encarnado, eu acho muito interessante. Por exemplo, a gente pode comparar isso, fazer uma alegoria aqui com uma criança. A criança nasce bebê, mas até o fim da vida, né, já lá ancião, né, é a mesma pessoa. Vai passando por experiências, vai aprendendo, vai mudando de opinião, vai ampliando a sua percepção sobre as coisas, mas é sempre a mesma pessoa, né? Então, é mais ou menos isso. O espírito é sempre o mesmo espírito, passa por muitas encarnações, toma muitas personalidades diferentes ao longo dessas encarnações, mas o espírito que está ali vivenciando, aprendendo, é sempre o mesmo, né? É isso. A solução de continuidade, ou seja, essa ruptura, realmente só existe para a vida corpórea e de relação. E a ausência aí da lembrança prova a sabedoria da providência, que assim evitou fosse o homem por demais desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir, mas quando o corpo se acha em repouso, durante o sono, a alma levanta o voo parcialmente e restabelece-se, então, a cadeia interrompida apenas durante a vigília. Eu gosto também desse esclarecimento lindo dele, né? Porque a gente sempre pensa na solução de continuidade, como ele fala na parte inicial desse segundo trecho, que a gente acha que é solução de continuidade por eu reencarnar. E, na realidade, não é isso. A solução de continuidade só existe justamente no contrário, né? Porque essa ruptura só acontece comigo encarnado, com a minha vida de relação, e não com a minha vida de espírito, que o tempo todo eu sou o espírito, e quando eu tenho meus momentos de relaxamento corporal, olha, estou eu fora, em contato com o quê? Com o meu mundo natural. Bonita dessa, é isso. Sim, sim. Ele vai formando aí como é que se diz? A gente vai
podendo figurar, né, perceber, na verdade, a dimensão da vida espiritual, né, e o papel da reencarnação nessa trajetória, que são momentos, né, que aparentemente não se ligam, né, e vamos até abordar essa questão aqui, mas que são necessárias para que a pessoa possa, naquele momento, estar plena do seu livre-arbítrio, vamos dizer assim, né, conduzindo as suas coisas com liberdade, né? É por aí. Isso é muito bom. Sigamos lá. Sem manter e sem perder a ligação com a dimensão espiritual, né? Exatamente. Ele mantém algo, continua ligado, uma lembrança meio que tênue, uma consciência tênue, e que é relembrado toda noite quando no descanso do corpo, né? Exato. E eu gosto dessa, porque essa lógica interessante é dessa. A providência divina que evitou fosse o homem por demais desviado da vida real. Ou seja, que a gente, quando está aqui reencarnado, a gente não pode perder contato com a realidade daqui, porque é isso que nós temos nesse momento, é a partir disso que nós temos que aprender e estabelecer nossas mudanças, estabelecer nossas novas conquistas. Então, é bom a beça isso, né? Bom, Sim, muito sim, interessante. sim. A isto ainda se pode opor uma objeção. Kardec não tem medo de nada, né? Eu gosto muito disso. A gente ainda tem medo quando quer falar. A gente não tem medo de nada. Ela vai devagarzinho, dizendo, olha, é assim. E embora isso, é bonito demais. A isto ainda se pode opor uma objeção, perguntando que proveito pode o homem tirar de suas existências anteriores para melhorar-se, dado que ele não se lembra das faltas que haja cometido. O Espiritismo responde, primeiro, que a lembrança de existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria esta última. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimentos. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fôramos? Para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para a frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida em que somos qual nos houvermos feito, em que nos tomamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com o que tenhamos sido. Se, numa existência anterior, fomos antropófagos, que importa isso, desde que já não o somos? Se tivemos um defeito qualquer, de que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saldada, de que não mais nos cumpre cogitar. Suponhamos que, ao contrário, se trate de um defeito apenas corrigido. O restante ficará para a vida seguinte, e a corrigi-lo é do que nesta devemos cuidar. Eu gosto dessa parte final. Então, só para corrigir aqui, sim, assim, se trate de um defeito apenas meio corrigido, não corrigido totalmente. O restante ficará para a vida seguinte. Isso. E corrigi-lo é do que nós devemos cuidar. Né? Isso, inclusive, porque sai daquele complexo de culpa, daquela coisa, minha culpa é minha máxima culpa, e não vai mudar o fato. Então, o que a gente tem que saber, foi feito, foi equivocado meio ou não, a gente está aqui para renovar e não para ficar chorando o leite derramado, senão perde o sentido. Isso aí, é isso. É uma coisa que a gente precisa sempre repetir, porque é até difícil da gente compreender, que com a doutrina espírita acaba aquela pecha que a gente tem, que já vem de muitos séculos, né? Daqueles algozes que se fazem intermediários entre nós e Deus, né? Nos apontando, nos acusando, nos dizendo que somos réprobos, que somos pecadores, e que, quer dizer, a lógica do castigo e da punição. Essa lógica vem marcando a relação das pessoas com a religião há muito tempo. Então,
a sensação que se tem sempre, quando se coloca, quando se pensa em Deus, quando se pensa em religiosidade, né, espiritualidade, é sempre uma sensação de culpa, de, de inadequação, de precisar de um perdão, de precisar como se... Né? Então, isso dificulta as pessoas de se aproximarem de Deus. Aumenta a Com dor que medo. paralisa. Isso. Por quê? O que que fizeram, né? Bom, a gente pode até fazer uma análise aqui. Na nossa relação com Deus, com a religião, trouxeram o modelo de relação de senhor e vassalo, Exatamente. que é como as sociedades sempre foram estruturadas, no poderoso no dominador e no dominado. Né? Sempre houve escravidão, sempre houve dominação. Então, trouxeram esse modelo de submissão do dominado para o seu senhor, né? E é esse modelo que trouxeram para a religião. Deus é esse senhor severo que irá punir, castigar, matar, né? Então, fica difícil, fica muito difícil. A doutrina espírita vai acabar com isso. E você vê que interessante, quando ele fica até difícil da gente entender, quando ele fala que o esquecimento é uma bênção, porque ele coloca que o que adiantaria para o encarnado, para o espírito, lembrar de suas vidas passadas, das misérias que ele passou, somadas ao que ele está sofrendo agora, com as misérias que ele passa hoje. Então, assim, que sentido teria isso para uma pessoa que quer se melhorar? Né? Então, olha só como Deus seria um torturador, né? Torturador. Então, como existe misericórdia no modelo em que a vida é colocada? Como existe bondade, como uma coisa é voltada para o aprendizado e não para a punição. A punição é como a gente sente a dor. Mas, na verdade, a dor é resultado da nossa incompreensão sobre as coisas. E a gente se volta contra as forças da natureza, contra o que é possível, contra o que é correto. E a gente sofre por causa disso, não porque Deus está nos punindo. A questão está na nossa imaturidade. Exato. Então, isso muda a relação com Deus, muda a relação com a vida, muda a relação com o nosso caminhar, que é um caminhar livre, cheio de possibilidades de crescimento, dificuldades, desafios, sim, mas são por causa da nossa condição, que ainda temos que aprender, como um aluno que vai ter desafios, provas, né? Vai ter que passar de ano, tem que estudar, se não estudar, se for reprovado, vai repetir aquela matéria. Então, assim, é nesse sentido, né, que devemos entender isso tudo. Verdade. Vamos lá. Tomemos um exemplo. E aí essa parte é muito linda, né? Fica mais bonito ainda. Um homem foi assassino e ladrão e foi punido, quer na vida corpórea, quer na vida espiritual. Ele se arrepende e corrige do primeiro pendor, porém, não do segundo. Na existência seguinte, será apenas ladrão, talvez um grande ladrão, porém, não mais assassino. Mais um passo para adiante e já não será mais que um ladrão obscuro. Pouco mais tarde, já não roubará, mas poderá ter a veleidade de roubar, ou seja, a tendência, que é isso que a gente às vezes fica incompreensível. Meu filho tão bem criado, eu dei tudo ao meu filho, eu dei amor, eu dei carinho, eu dei tempo. E por que ele está fazendo isso hoje? Ele trazia tendências, e às vezes ele encontrou de volta e cedeu à tentação. É simples, mas a tentação não é aquele demoninho, capetinha que vem, senão é o próprio instinto, aquilo que instintivamente está presente pela tendência que nós já trazemos. Quando eu tenho a tendência para o furto, se eu encontro aqui, eu vou perder um óculos Ray-Ban e está aqui. Eu não ia roubar, eu não ia levar, mas eu encontrei aqui a tendência, eu tenho, carreguei. Então, porque isso fica muito mais natural na compreensão do que supor que você, pai ou mãe, deixou de orientar adequadamente. Você deu toda a orientação, você pode ter feito tudo certinho, mas esse ser é livre. Ele é livre para escolher o que ele quiser. Essa liberdade Deus dá, então tem jeito. Né? Então, eu gosto muito da gente pensar um pouco nisso para tirar a dor, inclusive de pais e mães que ficam assim, mortificados, querem, sabe? Leandro, realmente é duro, né, para um pai, para uma mãe, né,
que se importa, ama seus filhos, perceber que o filho está demonstrando tendências e se encaminhando para situações problemáticas, difíceis, deve ser uma dor muito grande, né? Isso não dá para negar isso. É, Mas se você considera que a vida é contínua, não existe fim, né? E que quando você entende a reencarnação, essas coisas tomam uma outra conotação. Você já não fica no desespero, achando que aquele é o fim da linha. Não, calma, ainda existe possibilidade a cada dia, inclusive numa outra vida. Então, nós não temos, ninguém tem a solução definitiva para os outros. O que nós podemos é fazer a nossa parte. Sim, isso não nega, né, que você, ao perceber o seu filho com dificuldades, você não vai sofrer. Claro, eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe fica impossível. isento, né, impassível diante da dor de um filho, né, de perceber dificuldades no filho. Claro, a gente não está querendo aqui anular isso. Porém, quando você enxerga com os olhos da eternidade, da reencarnação, das múltiplas existências, das oportunidades sempre renovadas, isso gera uma esperança, gera um alento, gera né, uma confiança no futuro, e inclusive na vida atual, que pode tudo se Talvez até o mudar. seu auxílio a ele seja mais qualificado a partir disso. Isso, seja mais adequado, seja mais que o chame, né, melhor para reflexão, para coisas, né, isso pode fazer muita diferença, né? A gente até quis falar disso porque isso é uma coisa tão dolorosa e a gente, às vezes, fica preocupado muito mais em dar satisfação aos vizinhos que vão pensar o quê, do que... E se a gente tiver com essa lógica, a gente fica mais habilitado a amparar, a orientar, a buscar, a auxiliar a encontrar um caminho, né? E se a gente fica tendendo a só se mortificar, se sentir envergonhado e querer esconder do vizinho, não admitir diante do público que isso é verdade, a gente não ajuda. Ficar preso só na circunstância, com o ponto de vista atual dessa vida, a coisa fica muito limitada, realmente, fica sem saída, né? Fica limitada. Mas vamos rever o trechinho, porque ele é muito bonito. Mais um passo para diante já não será mais que um ladrão obscuro, pouco mais tarde já não roubará, mas poderá ter a veleidade de roubar, que a sua consciência neutralizará. Então, está na mão do cidadão, está na mão da cidadã, está na mão daquele espírito essa proposição, essa vontade firme, porque a consciência traz a história que a gente tem, né? Tem um detalhe, né, Arlindo? Desculpa interromper. Tem um detalhe importante aí, quando a gente fala de tentação, fala das tendências, né? A gente vem para o mundo, né, e tem os perigos, tem as armadilhas e tal, as tentações. A gente precisa esclarecer que a tentação ela não tem poder em si mesma. Né? A tentação não está lá, o poder de nos aliciar não está no objeto ali. Por exemplo, tem gente que passa numa loja de doces e chocolate e ignora solenemente, passa batido, não está nem aí, não gosta de chocolate, não gosta de doce, né? Mas não resiste a uma coxinha, a um salgadinho, né? Agora, tem gente que passa numa loja de doce e tem que parar, não aguenta, tem que comprar. Né? Então, assim, a tentação, ela é uma tentação por quê? Devido à relação que a gente estabelece com aquele objeto. A importância que aquilo tem para nós. Por isso é uma tentação. Alguém balança ali aquele objeto da tentação nossa, a gente não resiste. Mas é aquilo ali que tem poder sobre nós? Não. É a relação que a gente tem com aquilo ali. É em que lugar a gente coloca aquela coisa lá na nossa vida. Que importância a gente dá. Por isso aquilo nos mobiliza, né? Exato. E aí a gente quebra aquele mito, novamente, o da carne é fraca, né? A carne é fraca. Quebra esse mito de novo. Exatamente. Depois... Então, esse é o trabalho, né, de renovação e de transformação, clarear um pouco isso aí, esclarecer isso e poder mudar esse apego, essa importância que se dá a determinadas coisas. Né? É isso. Depois, um derradeiro esforço e, havendo desaparecido todo vestígio da enfermidade moral, olha, por que é tendência? Porque é a enfermidade moral. Então, não é a carne que é fraca, é porque há a tendência por essa enfermidade moral que sempre me mobilizará para aquilo que eu quero.
o que me atrai, o que tem mobilidade na minha intimidade, é que, ao ver, acende. Né? Então, é não perder isso de vista. Depois, um derradeiro esforço, e havendo desaparecido todo vestígio da enfermidade moral, será um modelo de probidade. Que lhe importa, então, o que ele foi? A lembrança de ter acabado no cadafalso não seria uma tortura e uma humilhação constante? Então, a vida presente é o que vale. Nesse sentido, é a vida de hoje, é a mais importante que nós temos, que é nela, ou a partir dela, que eu estou dando os passos para a seguinte, fortalecendo a minha caminhada. Né? Por isso que se chama lei de progresso. Né? Então, Isso aí. É aquela coisa que a sensação de culpa, a ideia de culpa, o sentimento de culpa nos aprisiona e nos imobiliza. E aqui, olha a misericórdia, olha a bondade de Deus, olha a bondade da vida, né? Que lhe importa, então, o que ele foi, né? Depois de um derradeiro esforço e havendo desaparecido todo vestígio da enfermidade moral que ele trazia, né? Será um modelo de probidade. Então, depois disso, o que importa o que ele fez? Porque tem uma questão também aí que é importante, né? Ele equilibrou a sua consciência com a vida, porque fatalmente ele terá passado por situações, por consequências desses maus hábitos, com que a gente vai se deparar inevitavelmente, né? Então, ele aliviou a consciência dele, passando pelas dificuldades e superando, e entendendo que aquele caminho não vai trazer para ele o que ele pensava. É a decepção, né? Ele vai, ao desencarnar e ter uma outra oportunidade, ele vai aos pouquinhos percebendo, o espírito vai percebendo que aquele caminho não vai dar aquilo que ele pensava. Pelo contrário, traz outras coisas que o fazem sofrer ainda mais. E assim o espírito vai entendendo a relação da gente, a sua relação com a vida, com os outros, a responsabilidade que traz, né? Que trazemos uns com os outros, né? É muito legal isso. E assim, que lhe importa então o que ele foi? A lembrança de ter acabado no cadafalso não seria uma tortura e uma humilhação constantes? Olha a bondade disso, né? E a gente, não, às vezes, não alcança, não entende, porque a gente está muito preso no castigo, na punição, na culpa, medo, né? É importante a gente começar a entender que a doutrina espírita é libertação, é liberdade, né? Eu gosto muito de ver esse modelo de probidade, a gente lembrar que esse modelo de probidade, ele antes não era. Ele alcança esse status, né? Essa é uma condição que ele alcança na luta, na refrega, né? Isso, é uma conquista, é uma conquista. A gente vê hoje os homens probos, está vendo? Tem que seguir, porque aí dá o outro como modelo, como se isso fosse um passe de mágica. A gente acorda de manhã e diz, olha, agora eu sou um homem totalmente probo. Não existe, a gente vai conquistando isso. E como se ele tivesse nascido assim, né? Olha, esse aí é uma pessoa, né? Como é que se diz? Privilegiada de Deus, porque olha só como é uma pessoa bacana. Não, é resultado de muitas e muitas experiências e esforços realizados nas diversas encarnações. É trabalho, trabalho e trabalho. Trabalho. Aplicai este raciocínio, perdão, não é isso não. Já. Aplicai este raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios, e podereis ver como a alma se melhora, passando e tornando a passar pelo cadinho da encarnação. Eu gosto dessas expressões, que o cadinho, que se a gente pensar em um forno, é onde acontece o ponto de fusão de todos aqueles metais, né? É o cadinho. E a reencarnação é exatamente esse cadinho, onde tudo que eu já trago vai ser fundido nesta reencarnação para que eu possa fazer ainda melhor. Então, isso é bonito, pensar essa lógica, né? Então, a beleza do verbo, inclusive, porque é muito bonito. O cadinho ele vai purificando, né? O espírito vai se purificando e podendo se libertar da escória. Exatamente. A escória é o que fica boiando ali no metal derretido que precisa ser retirado, né? A escória.
E quando a gente pensa no processo de vida do espírito, como ele apontou lá no início, e as estações de parada são essas reencarnações, olha o cadinho, né? E eu vou aprendendo, eu venho nessa trajetória toda, eu vou nesses cadinhos, aprendendo e progredindo. Progredindo, me melhorando, né? É muito, muito bom. Não terá sido Deus mais justo como tornar o homem árbitro da sua própria sorte pelos esforços que empregue por se melhorar, do que se fizesse que sua alma nascesse ao mesmo tempo que seu corpo e o condenasse a tormentos perpétuos por erros passageiros, sem lhe conceder meios de purificar-se de suas imperfeições? Pela pluralidade das existências, nas suas mãos está o seu futuro. Se ele gastou longo tempo a se melhorar, sofre as consequências dessa maneira de proceder. É a suprema justiça. A esperança, porém, jamais lhe é interdita. Então, o tempo todo é essa palavra, né? Esperança. Não há erros irremissíveis. Nós todos que erramos ainda, vamos acertando. E no futuro, a gente é probo, né? Não há erros imperdoáveis, né, Arlindo? Agora, é claro que para cada um deles haverá as consequências cabíveis, inerentes àquela escolha. Mas nenhum erro é imperdoável, isso não existe. Sempre poderá ser perdoado, sempre poderá, o espírito sempre poderá se redimir, sempre poderá retornar ao caminho, né, do progresso, do crescimento, do aprendizado. Isso é que é importante entender, né? Não há um castigo, uma punição eterna, final, da qual você não vai se libertar, é imperdoável. Não, isso não existe. Não existe. Né? Porque a partir do momento que a gente entende que a gente pode procurar se entender com o nosso irmão, né? Reconhecer um erro, pedir desculpas e se oferecer para reparar aquilo, podemos fazer isso desde já. Com quem estamos nos desentendendo, com quem estamos tendo animosidade, vamos procurar ver onde a gente pode ter errado ali e assumir a nossa parte da responsabilidade, não é a responsabilidade toda. Se a gente assumir a nossa parte, é o que a gente precisa, né? E é o que Jesus propôs para nós, foi isso, né? Mas a gente não Exatamente conseguiu isso. entender ainda, mas é isso. A seguinte comparação pode ajudar a tornar compreensíveis as peripécias da vida da alma. Vai Kardec de novo num excelente texto. Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se têm de atravessar, e à entrada de cada uma, a estrada, larga e magnífica, se interrompe para só continuar à saída. O viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com o caminho aberto. Depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inextricável. E aí eu peguei a palavra porque eu gosto dessas palavras bonitinhas que a gente às vezes não compreende, né? Que é um labirinto. O dédalo é um labirinto, é esse labirinto que você não consegue se desembaraçar. E é essa floresta, quando se encontra, os caminhos fecham-se e você fica num barato. É um negócio muito interessante, que dá bem a ideia da vida, né? De encarnação, por exemplo, né? Um dédalo inextricável em que ele se perde. A claridade do sol há desaparecido sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrouços. Lá, descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Mais adiante, segunda floresta se lhe depara, onde o esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Noutra, topa com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir
para se não transviar. A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que à saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza. Depois, já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, donde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou, mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. É qual velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas a que assistiu. Aquelas florestas que pontilhavam a estrada lhe são como que pontos negros sobre uma fita branca, e ele diz a si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas de atravessar. Figurava-se-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu redor me parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que, sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda estivesse lá. Agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto onde me acho, como se me apresentam pequeninas, afigura-se-me de que de um passo teria podido transpô-las. Ainda mais, a minha vista as penetra e lhes distingo os menores detalhes. Percebo até os passos em falso que dei. Caramba, mas é muito lindo, assim. Como é que ele consegue fazer de forma bonita essa transposição metafórica da vida espiritual e do nosso processo de reencarnar entrando nessas florestas, né? Só Kardec. Se a estrada larga é a vida espiritual. De tempos em tempos, ele tem que atravessar uma floresta onde não há estrada, não há caminho. São as reencarnações, onde estão as dificuldades que ele precisa atravessar e vai, aos poucos, aprendendo a lidar com aquela situação, né? Vai se tornando mais conhecedor. E vê como é que fica leve, né? A gente olhando dessa perspectiva, olha que beleza. A vida fica muito mais simples, menos complicada para a cabeça e para o coração, né? Ela ganha um entendimento melhor, amplia um pouco o entendimento, e a gente vê assim que, apesar de todas as dificuldades, há esperança, há uma possibilidade de uma saída para todos os problemas. Né? A gente não deve perder esse contato com o futuro, com a esperança, com o que virá. Essa é a saída para todo e qualquer problema, né? Exato, exato. Diz-lhe então o ancião: meu filho, este chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causar-te-á tédio moral. Mortal, né? Tédio mortal, perdão. E tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentaste e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorreste e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vai-lhes ao encontro e procura, com teus conselhos, guiá-los, a fim de que cheguem mais depressa. Irei com alegria, replica o nosso homem. Entretanto, pergunto, por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Isso forraria os viajantes o terem de atravessar aquelas abomináveis florestas. E a resposta é muito interessante que esse ancião vai dar, né? Meu filho, retruca o ancião, atenta bem e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária,
Sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhes impuseram, de sorte que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio, que é o que saberias se por lá não houvesses passado. A atividade que houveste de desenvolver, os recursos de imaginação que precisaste empregar para abrir caminho, aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem que tal se desse, serias tão noviço quanto eras à partida. Ademais, procurando safar-se dos tropeços, contribuíste para o melhoramento das florestas que atravessaste. O que fizeste foi pouca coisa, imperceptível mesmo. Pensa, contudo, nos milhares de viajores que fazem outro tanto e que, trabalhando para si mesmos, trabalham, sem o perceberem, para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas no repouso de que gozas aqui? Que direito lhes caberia a esse repouso se nada houvessem feito? Então é bom isso, né? Porque a primeira coisa grandiosa para mim nesse trecho é a gente lembrar que, por menor que pareça o nosso trabalho, a nossa atividade diária, ela é um contributo para a obra geral, além do trabalho para nós mesmos. Isso é muito rico, né? É interessante, Arlindo, aqui no início que ele diz, no início não, aqui nesse momento que ele diz assim, quando pergunta, não poderia, assim, agora que você chegou, se você não chegasse aqui e não fosse voltar, não fosse fazer mais nada, você morreria de tédio, seria um tédio mortal você ficar aqui à toa sem fazer nada. Então, ele sugere para ele voltar para ajudar os que estão, agora que você já conheceu, já percorreu tudo e já conhece, então volta e ajuda os que estão lá atrás, assim como aquele lenhador te ajudou. Uhum. Tirou o anjo da beatitude. Aquele anjo da Tirou o anjo da beatitude não vai, beatitude. volta para É trabalhar. aquela coisa, aquela ideia de paraíso, né? Aquele paraíso inútil, onde fica todo mundo lá sem fazer nada. Então, e a gente já estudou isso numa passagem do Livro dos Espíritos, que os espíritos vão evoluindo e vão ampliando a sua possibilidade de contribuição com o bem comum, com o universo, com a criação, né? E vão assumindo maiores responsabilidades na criação, na manutenção das coisas, né? Então, essa ideia aqui está fechando com isso tudo. Com certeza. E Jesus dizendo lá, né? Meu pai trabalha ainda e eu também. Então, assim, por que a gente vai se isentar, né? Jesus, né? A responsabilidade que ele tem, como ele veio aqui à Terra e encarnou para nos trazer um exemplo, né? A maneira daquele lenhador que veio mostrar o caminho, né? É isso. Segue o jovem, então, o homem. Meu pai, responde o viajor, numa das florestas encontrei um homem que disse, na orla há um imenso abismo a ser transposto de um salto. Mais de mil, apenas um só o consegue. Todos os outros lhe caem no fundo, numa fornalha ardente, e ficam perdidos sem remissão. Esse abismo eu não vi. Meu filho, é que ele não existe, pois, do contrário, seria uma cilada abominável, armada a todos os que para lá se dirigem. Bem sei que lhes cabe vencer dificuldades, mas igualmente sei que cedo ou tarde as vencerão. Se eu houvera criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que esse sucumbiria, teria praticado uma crueldade que avultaria imenso se atingisse a maioria dos viajores. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vais receber. Olha para a estrada e observa os intervalos da floresta. Entre os viajantes, alguns vês
que caminham com passo lento e semblante jovial. Vê aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem ditosos por se haverem de novo encontrado ao deixarem-na. Mas, a par deles, outros há que se arrastam penosamente, estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, pois que sofrem atrozmente as feridas de que, por culpa própria, se cobriram, atravessando os espinheiros. Curar-se-ão, no entanto, e isso lhes constituirá uma lição da qual tirarão proveito na floresta seguinte, donde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam, e dizendo que de 1000 apenas um o transpõe, aquele homem teve razão, porquanto enorme é o número dos imprudentes. Errou, porém, quando disse que aquele que ali cair não mais sairá. Para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho aos que se embrenharam pelas florestas. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma, e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas em que ela trabalha pelo seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados, figura os anjos guardiães, os missionários de Deus, que se sentem venturosos em vê-lo, como também no desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Nilo, eu deixo isso tudo para você comentar. Pois é, assim como ele diz que ao chegar lá em cima, no final da estrada, né, se ele permanecesse ali, ele sentiria um tédio mortal, né? Da mesma forma, esse abismo onde há dores eternas, de onde ninguém mais vai sair, vai ficar para sempre, isso também não é assim, né? As experiências existem, e para tu, como eu disse aqui, para todas há uma saída. Para todas há saída. Uns se demoram mais, outros se demoram menos, né? Uns se machucam mais, outros se machucam menos, porque cedo aprendem a transpor essas dificuldades. Outros ainda vão se iludir, se encantar com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Então, mas faz parte também do aprendizado, faz parte dessa trajetória, né? E a cada tropeço, a cada sofrimento, ele irá aprendendo para uma próxima floresta, ele já vai ter aprendido o que ele deve evitar e o que ele deve buscar. E é uma alegoria linda, né, para a reencarnação, né? É a experiência pessoal que cabe a cada um de nós. Porém, ela chegará lá, nós chegaremos lá no final, com certeza, uns antes, outros depois, mas chegaremos todos. É inevitável. Né? Isso a gente precisa começar a entender, né? Sairmos dessa visão de sofrimento, de punição, de castigo, de sermos pecadores, que é uma visão, no meu entendimento, é um falso entendimento das lições do que Jesus nos deixou, do entendimento da nossa relação com Deus e com a vida. Exato. Né? Eu tenho impressão. Fala. Esse modelo aqui está muito bem explicado. Mostra assim, tem saída, vai ter um fim, nós vamos chegar lá. O caminho da vida que nós estamos vendo hoje aqui é um caminho de absoluta e total esperança. Absoluta e total esperança. Não há nada de desesperançoso aqui, não há nada de desesperador, não há nada de dramático, doloroso, infindável. A única coisa certa aqui é que a gente vai vencer nessa caminhada. Agora é preciso mudar o olhar, né?
Tem as dificuldades, tem as dores, existem os sofrimentos, o sofrimento é real, mas precisamos entender que ele também é na medida do que a gente está buscando. Se a gente resolve seguir, né, ainda que a gente ainda não entenda muito bem, mas a gente resolve seguir os ensinamentos que já estão aí para todos, quem quiser ler, está aí, nós seguiremos com mais segurança, com menos dor, né? É isso. Mas a experiência é aberta a todos, todos podem experimentar, ir pelo caminho que quiser, e irá se deparando as consequências inerentes àquela caminhada, àquele lugar, né? É para todos nós isso. Senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro de hoje. Eu gostei muito, fiquei muito animado, eu gosto muito desse texto, lindo demais. Nilo, suas despedidas, fique à vontade. Bom, eu só tenho a agradecer, né, Nina? Obrigado por mais uma vez estarmos aqui nesse programa, obrigado a todos. Espero que tenhamos ajudado a trazer elementos importantes para a reflexão desse texto, né? Para a gente poder ir formando uma compreensão mais extensa da proposta da doutrina espírita. Uma boa noite a todos. Boa noite, Arlindo. Até uma próxima. Boa noite, Nilo. Obrigado, 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 obrigado. Muito obrigado. Estar com você aqui nessa noite foi, mais uma vez, muito bom, muito agradável. Amigos e amigas de casa, nós agradecemos imensamente. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração, muita paz, muita luz. E voltem lá, é a revista de junho de 1869, Caminho da Vida. Vale a pena. Esse texto de Allan Kardec vale muito a pena. Boa noite, amigos. Muita paz.